Vamos orar. Deus, obrigado, Jesus, obrigado por este dia e também por este estudo que vamos ter e também esse momento inicial que devemos partilhar, que continuas a falar aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje é o último título da nossa lição desta revista, que é uma revista de conflitos da vida. O título é Como Aconselhar Pessoas. Como eu estava a dizer no início, todos nós lidamos com aconselhamento, quer seja numa perspectiva ativa, de sermos conselheiros, quer seja do ponto de vista passiva, de estarmos a ser aconselhados. Mas normalmente nós acabamos por usar sempre estas duas realidades, ou de sermos conselheiros ou estamos a ser aconselhados. É uma realidade, diria, transversal a todos nós. Nós aconselhamos as pessoas e as pessoas também procuram-nos para aconselhar. Mas nós sabemos que o aconselhamento é muito importante, é muito determinante nas opções que vamos ter ou que vamos tomando. Porque nós, quando vamos pedir conselhos a uma pessoa, é porque nós revemos também naquela pessoa, no sentido que aquela pessoa consegue nos ajudar, ou que aquela pessoa tenha capacidade, tenha sabedoria suficientes para poder orientar-nos da melhor forma possível. Ninguém vai pedir aconselhamento por uma pessoa que acha que não consegue lhe ajudar. E nesta lógica, quando nós vamos pedir esses aconselhamentos, obviamente que nós não, cumprimos integralmente, mas aquele aconselhamento vai ter algum eco, vai ter alguma influência e podemos, inclusive, em determinados casos, vir a adotar tudo o que nós estamos a ser aconselhados. Por isso, é muito importante, obviamente, aconselhar, mas o mais importante é escolher a pessoa com quem nós vamos procurar para nos aconselhar. Porque isto tudo é muito importante nas escolhas, decisões e opções que temos que tomar. Porque a nossa vida é pautada acima de tudo pelas decisões. Umas que são mais, triviais, que não são assim muito importantes, e outras decisões que são muito cruciais e muito determinantes para o nosso futuro, etc, etc. Mas, para todos os efeitos, como eu estava a dizer, é muito importante este pormenor de com quem nós vamos escolher. Esta é a razão pela qual nós que somos filhos de Deus, nós que somos cristãos, a Bíblia encoraja-nos no sentido de procurar aquelas pessoas que identificam mais ou menos conosco, que têm mais ou menos os mesmos princípios e os mesmos valores. Porque se nós vamos aconselhar com pessoas que nós não pactuamos dos mesmos princípios, mesmos valores, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que essa pessoa vai nos aconselhar para caminhos que não são caminhos mais propícios ou caminhos mais indicados. Muito rapidamente, como eu digo, a vida é feita de altos e baixos, de contradições e de contrariedades. Logo, todos nós, sem exceção, precisamos de sermos aconselhados, porque vamos tendo os problemas, vamos tendo as crises, vamos tendo, decisões que temos de tomar e às vezes, por mais que sejamos sábios, por mais que sejamos pessoas experientes, todos nós confrontamos com um momento de dúvida, com um momento de indecisão, que precisamos de alguma orientação ou de alguma observação por parte de terceiros, etc, etc. Logo, nós temos que recorrer a pessoas. Aqui todos já pediram conselhos a alguém. Acho que não há ninguém que possa me dizer aqui que nunca pediu conselho a ninguém. Por quê? Porque nós vamos tendo os problemas. Vou dar um exemplo. Para, tentar enquadrar melhor essa lógica que quem nós vamos procurar aconselhar não tem que ser qualquer pessoa. Tem que ser aquela pessoa que também tem os mesmos princípios e valores como nós. Quando digo, falo numa perspectiva tanto secular, mas de uma forma especial para quem é cristão. O que nós vemos hoje em dia, os conselhos, há muitos conselheiros, sobretudo os influenciadores, a quem às vezes que
Aconselho com uma pessoa que nem sequer conhece pessoalmente, porque, enfim, tem algum carinho, admiração por aquela pessoa. Eu falo nas redes sociais e vão fazendo perguntas. Esses influencers vão respondendo as perguntas de acordo com o que são solicitados. E nós sabemos que o aconselhamento é preciso ter algum diagnóstico. Aliás, como normalmente os médicos fazem. O médico, antes de dar receita ou antes de aplicar um determinado tipo de tratamento, ele tem que fazer um levantamento e, com base neste levantamento, enfim, aplicar o tratamento. Isto chamamos assim um diagnóstico, fazer um diagnóstico apurado. Para quê? Para quando vai aplicar o tratamento, que o tratamento seja eficaz, mais acertado. Isto eu falo numa perspectiva da medicina, como também no âmbito de direito. Um advogado, quem precisa de um advogado para lhe ajudar no problema que tem do ponto de vista judicial, o advogado não chega lá e começa a defender. Primeiro tem que sentar com o cliente tem que ser realista, não esconder nada, mesmo que, enfim, ficou aquém, tem sempre que explicar tudo ao advogado, sem esconder nada. Com base nos elementos que o advogado tem, ele vai, enfim, arranjar uma estratégia para poder ultrapassar aquela situação. Logo, isto chama-se diagnóstico. É preciso conhecer a realidade na íntegra, de forma aprofundada, para poder, enfim, aplicar receita. O aconselhamento é mais ou menos isso. Quando falo aconselhamento, falo também de uma forma analógica nessas dimensões. Mas se o diagnóstico não for não for corretamente feito, o que é que vai acontecer? Claro que o tratamento, a opção que vai ser logo a seguir, pode não, enfim, corresponder. Se uma pessoa vai ao médico, o médico pergunta o que é que está a sentir, em primeiro lugar, se a pessoa está com dor na cabeça e diz que está com dor no joelho ou no pé, acha que vai resolver o seu problema. O médico não é omnisciente para saber, temos aqui uma médica na sala, para saber o que é que a pessoa tem. O médico vai perguntando e a pessoa tem que responder como é que é, etc, etc. Agora, se a pessoa está com dores na cabeça e está a dizer que é no pé, o médico vai fazer um tratamento com o problema que tem no pé. E o diagnóstico é um diagnóstico errado e o tratamento vai ser também errado. Pronto, e não vai resultar. E da mesma forma, como eu digo, se o advogado, a pessoa vai explicar coisa e vai omitir e não vai contar a verdade, a estratégia depois que vai ser montada, claro que corre risco de fracassar. Logo, esta ideia que nós vemos, a nossa revista fala-nos, aqueles 5 regras de aconselhamento, tem que haver conhecimento, tem que haver conexão, tem que haver um trabalho prévio, que envolve aqui conhecimento, interação, para, enfim, o aconselhamento poder ser eficaz. Mas logo isso tem que ser algo, como eu digo, das pessoas que nós reconhecemos, que não pode ser um estranho. Porque nota, quando uma pessoa manda uma pergunta para um estranho na rede social para pedir aconselhamento, é claro que essa pessoa que vai aconselhar, para já não conhece o contexto da pessoa, como é que essa pessoa vive, em que realidade está. Há todos uns pressupostos que é preciso ter em consideração para aconselhar. Mas essas pessoas, eles recebem lá aquelas perguntas e simplesmente, enfim, dão um aconselhamento e esses aconselhamentos muitas vezes não batem certo. E além de que, como eu digo também, hoje em dia, nós temos que reconhecer a pessoa à autoridade. Não é por ter muitos seguidores, agora falando numa perspectiva da rede social, mas que tenha alguma integridade, alguma sabedoria, algum conhecimento. Mas, sobretudo, que nós sabemos que tem alguns princípios e valores numa perspectiva cristã. Pronto. Mas como eu estava a dizer, estou a dar muitas voltas para perceberem, quando nós temos um problema, a título exemplificativo, um cristão que tem um problema, está a confrontar um problema no seu casamento. Se essa pessoa vai procurar uma pessoa que não é cristã, que não está comprometido com os princípios e valores da palavra de Deus, ou vai aconselhar com um terapeuta, enfim, familiar, que não é cristão, quer dizer, o aconselhamento que vai dar a essa pessoa é muito diferente quando uma pessoa que está dentro, que é cristã, que nós também reconhecemos essa autoridade, vai dar.
Porque as pessoas hoje em dia, quando as pessoas têm problemas no âmbito matrimonial, as pessoas, aconselhamento, as pessoas dizem, pá, mas para que é que vai estar a aturar? Se para. É, o que mais nós vemos, mesmo quando quem vai vendo as redes sociais, essas influências que vão dando aconselhamentos amorosos, etc, etc, eles não estão ali para as pessoas lutarem tanto pelo relacionamento, para tentarem ter empatia e tentar... Não, pá, se não está a resultar, toca em frente. Você para que é que vai perder tempo com isso? As pessoas, enfim, não estão para tolerar umas às outras. Mas numa perspectiva cristã, qualquer pessoa que é cristã sabe que o casamento tem que ser defendido até as últimas consequências. Não é a pessoa chegar lá e dizer, não, acaba. E há muitos casamentos, felizmente, que foram, enfim, asseguradas por causa dessa lógica. Eu estou a falar numa perspectiva cristã, porque todos passam por crises, dificuldades matrimoniais. Pronto. Mas não é só neste campo, como noutros campos também, que podemos invocar. Uma pessoa, às vezes, as pessoas que estão agora, vamos começar o início do ano letivo, as pessoas, por exemplo, querem ir para determinados cursos, estão indecisos, como é que é, precisam de algum aconselhamento, nós vamos aconselhando, chamando a atenção, qual é a tua inclinação em relação a este curso, qual é mais a tua aptidão, e nós vamos vendo e vamos aconselhar de uma forma mais correta, pronto. Mas o aconselhamento é um praxe cristão, é praticamente pão de cada dia no âmbito do cristianismo. Esta é a razão pela qual, às vezes, pronto, quando falo com os meus colegas que não são cristãos, porque hoje em dia, como vocês certamente sabem, há em voga essa questão de fazer terapia. A terapia, quem não faz terapia parece que não está moderno, não está atualizado. Há enfim, um entusiasmo generalizado e um estímulo acrescido de que as pessoas têm que fazer terapias. E quem diz que não faz, parece vista como uma pessoa ainda já da caverna. Tem que fazer. E a resposta que eu digo sempre é que eu não preciso de terapia. E realmente um cristão não precisa daquelas terapias, porque nós estamos sempre a ser aconselhados. Quando nós estamos aqui na igreja, as lições da escola bíblica dominical que vamos ouvindo, as pregações que estamos a ouvir, e próprio nós temos uma comunhão entre nós, que vamos conversando, que vamos aconselhando uns aos outros, interação, desabafando. Agora, aquelas terapias, não estou a subestimar esses profissionais de saúde, é mais um aconselhamento, é mais ou menos isso. Pronto. E eu digo que eu não preciso disto porque eu tenho isso dose até a sobrar. Nós estamos sempre a ser aconselhados, etc, etc. Pronto. Mas é muito importante esta ideia de nós interiorizarmos o aconselhamento, de aconselhar com pessoas que são adequadas para nos ajudar. Mas atenção, quem também aconselha não é preciso ser pessoa de idade, pessoa velha ou pessoa, enfim, que tem algum estatuto social. Não é nada disso. Aconselhamento, nós podemos aconselhar com uma pessoa, enfim, pode ser velha, é verdade, pode ser uma pessoa muito com reputação social, não há nenhum problema nisto. Mas também nós podemos aconselhar com uma pessoa que é nova ainda, porque quem aconselha, às vezes, o aconselhamento não tem propriamente a ver com a idade. Há pessoas que têm idade e não têm nenhuma bagagem, não têm elementos, não têm experiências, não têm tarimba para aconselhar. E há outras pessoas que são novas e que são pessoas que podem dar conselhos no sentido que essas pessoas têm alguma bagagem, etc, etc, que são pessoas que podem nos ajudar. Aliás, esta é a razão pela qual é preciso também despir destas vaidades humanas e reconhecer as pessoas, independentemente das suas qualificações, porque o aconselhamento, para uma pessoa aconselhar de forma correta, não é com base em certificados ou em pergaminhos humanos. Essas reputações estamos a falar, não tem nada a ver com isso. É claro que se uma pessoa também ter essas qualificações, é um elemento agregador. Não estou a subestimar isso. Mas não é isso que é mais importante, porque nós temos muitas pessoas
que não têm assim qualificações seculares, mas que são pessoas sábias que podem nos orientar de forma melhor. E há outras pessoas que podem ter qualificações humanas que não são bons em conselhos e que não são pessoas sábias. Porque ter qualificação não é sinónimo de ser sábio. Quem é sábio? Para nós cristãos, o mundo pensa assim, mas para nós cristãos, o sábio é quem tem temor de Deus no coração. Quem conhece a palavra de Deus. Logo, é aqui que nós vamos ver. Nós vemos às vezes até nas igrejas e também nas nossas igrejas, há muitas pessoas, sobretudo de idade, às vezes que não têm assim aquelas grandes qualificações, que não são doutores, nem são engenheiros, nem são não sei o quê, mas são pessoas, doutores e catedráticos a nível de aconselhamento. São pessoas sábias que podem nos ajudar. E digo isto mesmo até que não são idosas, outras pessoas que nós podemos reconhecer que sabemos que essas pessoas são sábias. Não deixar enveredar por conselhos que podem precipitar a nossa ruína, que podem levar-nos a tomar decisões equivocadas e erradas. O texto que é-nos recomendado para ser objeto da nossa meditação é o livro de 1 Reis, do capítulo 19, 1 e 17. Mas eu vou optar para nós seguirmos o texto que é aconselhado devocionalmente, porque esse primeiro texto já tinha sido objeto da nossa meditação em outras ocasiões, ainda nesta revista. Por isso, aconselho-vos a abrirem comigo Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 17. Quem encontrar primeiro pode dirigir-nos nesta leitura. Obrigado pela leitura. Desde logo nós vemos aqui no versículo 12, uma vez que são povo santo de Deus. Uma vez que são povo santo de Deus. Não só isto, escolhido e amado por Ele, a vossa conduta deve ser marcada por compaixão, bondade, humildade, modéstia e paciência. Aqui ele vai enumerar aqui determinadas virtudes que devem fazer parte daqueles que são chamados filhos de Deus. Desde logo, a vossa conduta deve ser marcada por compaixão. Essa ideia de haver despertamento para aquilo que são os problemas dos outros. Mover-se de íntima compaixão para com o próximo. Mas não só isto, como também a bondade. A compaixão está indissociável da bondade. Uma pessoa que sente compaixão, ele normalmente também é estimulada automaticamente para ajudar. Nós só ajudamos as pessoas quando nós sentimos compaixão delas. Quando essas pessoas, enfim, chamam-nos a atenção, despertam em nós algo de dentro e, em consequência disso, nós também acabamos por ajudar. E ato de bondade é ato de ajudar. É fazer ato de bom, como a palavra própria diz, bondade. Mas além da bondade, também fala da humildade, simplicidade, não presunção, não arrogância, não prepotência, mas sim simplicidade, humildade, e depois fala da modéstia, que também é um termo praticamente indissociável da humildade. E depois paciência. É preciso cultivar paciência. Nós sabemos que essas virtudes não são virtudes propriamente fáceis. E, sobretudo, no contexto atual que nós vivemos, não são muito fáceis de cultivar. Sobretudo, paciência. Paciência é saber esperar. Nós vivemos num mundo do instantâneo, do imediato, do tudo logo à pressa. Pessoas acabam também por interiorizar esta ideia de não ter paciência. Por quê? Porque o mundo está globalizado, está em rede. Hoje em dia não há desculpa de distâncias para as pessoas não corresponderem com as nossas solicitações. Se eu pegar agora e quiser falar com uma pessoa, mesmo que esteja noutro continente, por via de internet, eu consigo. O WhatsApp, mando uma mensagem e espero logo que essa pessoa responda-me. Eu estou a falar de distâncias longas como aqui. E nós, quando as pessoas mandam mensagens, e as mensagens estão a ser demoradas para responder, há muitas pessoas que ficam ansiosas e até impacientes. E até arranjam brigas por causa disso. As pessoas já não têm paciência para esperar. E esta ideia de paciência que eu estava a falar, quer seja nos próprios relacionamentos, de suportar uns aos outros.
e aquilo que as pessoas vão, enfim, interiorizando com elas mesmo, no sentido de não procurar lutar pelos relacionamentos. Quando digo os relacionamentos, em todas as dimensões, quer seja do ponto de vista conjugal, quer seja do ponto de vista de relações mais sociais, e até dentro das igrejas, as pessoas não têm essa paciência de suportar, de esperar, de fazer fé de que as coisas vão mudar. As pessoas querem tudo logo, de imediato. Se as coisas não correrem de acordo com essas previsões, é sinal para romper, é sinal para cortar relações, é sinal para criar outros tipos de situações. Mas nós, enfim, somos aconselhados pela palavra de Deus a cultivarmos a paciência cristã, a paciência que o próprio Senhor Jesus Cristo e a própria palavra de Deus nos ensina a fazer, como nós estamos a ver aqui. Cultivar a paciência. Mas o apóstolo Paulo, ele não ficou só nestas considerações. Ele depois diz, ajudem-se uns aos outros e se alguém tiver alguma razão de queixa contra o outro, deve perdoar-lhe. Há aqui essa advertência, essa exortação de podermos ajudar uns aos outros, auxiliando-nos uns aos outros, estimulando-nos uns aos outros, estamos predispostos a ajudar uns aos outros. Se alguém tiver alguma razão de queixa contra o outro, deve perdoar. Porque nós sabemos que os relacionamentos, a todos os níveis, mas também do ponto de vista cristão, são suscetíveis de haver mal-entendidos, de haver atritos, de haver, inclusive, problemas. Logo, quando essas situações surgirem, que não são situações ideais, mas nós sabemos por causa da nossa limitação humana, são suscetíveis de acontecerem, temos que ter a capacidade de poder superá-las. E esta capacidade remete-nos para a ideia de sabermos perdoar uns aos outros. A capacidade de saber perdoar, porque o perdão é uma arma poderosíssima para nós termos também paz interior, para nós termos equilíbrio, para termos plenitude, etc, etc. Mas quando uma pessoa não perdoa, isso tem reflexos na própria sua saúde espiritual e saúde mental, porque a pessoa vai acumulando essas coisas lá internamente e essas coisas não fazem bem para a nossa saúde interior. Por isso é importante saber perdoar, porque o perdão, como se costuma dizer, é ato de libertação. Mas infelizmente nós sabemos que há muitas pessoas, inclusive cristãos, que não conseguem perdoar, que não sabem perdoar, que têm grandes dificuldades de perdoar. Uma pessoa que não perdoa, essa pessoa não tem paz, porque não está reconciliado com o seu irmão. E nós vamos ver depois essa ideia de paz logo a seguir. Pessoas que não conseguem perdoar, que guardam essas mágoas e são capazes de, enfim, acumular isso e vão vivendo com isso, nunca esquecem disso. Nós certamente conhecemos pessoas assim. E essas pessoas têm que ser aconselhadas. Porquê? Mesmo do ponto de vista secular, a ideia de perdoar, porque quando uma pessoa não perdoa, essa pessoa não está reconciliada. Não está reconciliada com aquela pessoa e com a situação e mesmo internamente. Porque cada vez que vai lembrando daquela situação que nunca vai esquecer, vai despertar aquela sensação de revolta, de raiva, de ódio e por aí fora. E vai acumulando isto tudo. Agora, se nós perdoamos, nós libertamos aquela coisa. Atenção, perdoar não quer dizer que nós esquecemos, mas aquilo já não desperta uma ira, uma revolta. Nós convivemos passivamente com aquela situação. Logo, é muito importante nós sabemos perdoar. Por isso, às vezes, eu digo, o cristão não precisa ir a essas coisas, terapias que as pessoas fazem, porque esses psicólogos e terapeutas e psiquiatras dizem, a maioria dessas coisas todas, a palavra de Deus ensina isso de forma clara. Porque, lá está, uma pessoa para superar muitas coisas, vários traumas e mágoas do passado, que certamente todos nós passamos por situações de abuso, de violência e de discriminação, e de não proteção, e de palavras que as pessoas nos dizem. Todos nós temos registros diversificados de situações que nos magoaram no passado.
Todos nós, sem exceção, cada um, obviamente, com as dimensões diferentes. Mas se nós vamos encarnar essas coisas diariamente na nossa vida, nós vamos ter paz, nós vamos ter alegria, nós vamos ter tranquilidade interior? Obviamente que não. Vamos estar a ter depressões, vamos estar a ter ansiedade, vamos estar a ter recalcamentos, vamos estar a ter muitos problemas do ponto de vista cognitivo. Logo, a ideia de perdoar é uma ideia também de libertação, é uma ideia da pessoa, aquilo já não lhe afeta. Obviamente, como eu disse, não é para esquecer, mas aquilo já não nos afeta, não nos faz perder o sono, não altera o nosso humor, o nosso estado e essas coisas todas. Mas é preciso perdoar. Além do autor fala aqui, devem perdoar uns aos outros, mas ele vai explicar porquê. Assim como o Senhor vos perdoou, porque se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, quer dizer, nós também estamos a demonstrar que não merecemos o perdão de Deus. Porque Deus nos perdoou, para nós também podemos perdoar uns aos outros. Da mesma forma que Deus nos amou, nós também temos que amar uns aos outros. Mas quando nós perdoamos as pessoas, não é porque aquelas pessoas merecem o nosso perdão. Não, nós perdoamos porque Cristo nos perdoou. Nós perdoamos por causa do amor que temos a Cristo. Estão a perceber? Nós perdoamos por causa do Senhor Jesus. Não é por causa daquela pessoa, não. É porque Cristo nos perdoou, Cristo nos incentivou a perdoar e nós também perdoamos. Nós avaliamos as pessoas, não é por aquilo que as pessoas merecem ser tratadas, mas porque Cristo nos incentivou a fazer tal como Ele fez. Assim como o Senhor vos perdoou, também se devem perdoar uns aos outros. Isso é um imperativo, não é? Devem considerar em perdoar uns aos outros. Não, devem também perdoar uns aos outros. Porque quem não perdoa o seu irmão, não pode esperar também receber perdão divino. Mas nós vemos aqui claramente, depois no versículo 14, acima de tudo, depois de tudo isso, tenham amor uns pelos outros, pois isso é que nos une perfeitamente, o amor. Esse amor que é um vínculo que nós sabemos que é das maiores virtudes cristãs. Agora existe fé, esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Esta é a razão pela qual a maior virtude cristã é o amor. O apóstolo Paulo, no cântico do amor que ele, fez, 1 Coríntios capítulo 13, ele chega no final, diz agora existe fé, esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. Por que ele terá dito isto? Porque nós sabemos que tanto fé como esperança, são virtudes importantes do ponto de vista cristão, mas só se limita a esta vida terrena. No céu não há fé nem esperança. Isso deixa de existir. Mas, próprio Deus, que é o nosso reflexo maior, Deus não tem nem fé nem esperança. Deus é amor, que é uma das virtudes cristãs. E como nós somos filhos de Deus, nós também temos que ter esse amor que ultrapassa tudo e tudo. Ultrapassa todas as diferenças, quer seja culturais, quer seja étnicas, diferenças sociais, diferenças financeiras, diferenças a todas as dimensões. Esse amor ultrapassa tudo. Esta é a razão pela qual nós amamos as pessoas. Não é por aquilo que as pessoas são, mas porque nós temos que amar, independentemente de se serem altas, baixinhas, se serem pretos, brancos, amarelos, se são maus, bons. Não, nós somos chamados a amar todos. Acima de tudo, tenham amor uns pelos outros, pois isso que nos une perfeitamente. Amor para com os irmãos e amor para aqueles que são de fora, mas sobretudo aqueles que são também filhos de Deus. E depois no versículo 15, reine nos vossos corações a paz de Cristo, para a qual Deus vos chamou para formarem um só corpo e sejam agradecidos. Reine nos vossos corações a paz de Cristo. Essa paz é paz de Deus. É paz do Espírito Santo que habita em nós. Ele tem que reinar plenamente nas nossas vidas. Aqui não há uma faculdade de deixar. A ideia é apoderar, apossar das vossas vidas, tomar o controle efetivo da vossa vida, ter a chave para entrar no vosso coração e permanecer ali. Não é paz circunstancial, não. É paz duradoura, eterna, que deve habitar nos vossos corações. Inclusive é paz que Cristo deixou. Cristo, quando veio a este mundo, qual é o legado que deu logo no início?
é paz, que é entoado pelos anjos e emanado na manjedoura. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Mas tanto nós vemos aqui essa palavra paz na encarnação do Senhor Jesus Cristo, logo após o nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas nós vemos que durante o percurso terreno de Jesus Cristo, o que é que ele fez? Ele evangelizou paz a vós outros. A mensagem de Jesus Cristo é a mensagem da paz, proclamar a paz, proclamar a salvação, porque o evangelho é o evangelho da paz. Jesus evangelizou a paz durante todo o seu ministério, porque ele próprio também é próprio paz. Quer dizer, o que é que o profeta Isaías diz? Que ele é príncipe da paz. Ele não é paz, é príncipe. Quer dizer, é o sumo máximo da paz. Ele é a própria figura da paz. Ele é a nossa paz. Por isso, quando ele está também a deixar este mundo, o único legado que deixou os seus discípulos, ele não deu nada, não deu bens, não deu... É paz. O que é que ele diz? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E essa paz concretizou depois com a descida do Espírito Santo. É paz. E essa paz que nos ajuda a ter harmonia, a termos equilíbrio e a estarmos a quietar perante as situações. Por isso, por mais que haja problemas, por mais que haja dificuldade, nós descansamos no poder de Deus. Quando uma pessoa não tem essa paz, quando uma pessoa tem déficit dessa paz, isso o que é que desperta? Leva-nos depois a termos ansiedades, a entrarmos nessas coisas de depressão, etc, etc. Porque um cristão, quando sabe que as coisas, independentemente que aconteça, Deus está sob controle das situações, a pessoa descansa. A pessoa descansa. O descansar em Deus não quer dizer que esteja tudo bem, não quer dizer, é porque nós temos que saber que há coisas que não dependem de nós para acontecer. Eu estava a falar com uma pessoa que estava muito preocupado com a situação que está a passar no leste da Europa, guerra, de que aquela gente podem lá, depois disparar num central nuclear e isso causar problema, não sei o que. Eu disse, olha, é verdade preocupar com isso, mas eu, para ser sincero, o que eles querem fazer com isso? Claro, se isso acontece, não vai ser atrás deles. Somos nós que vamos ter que pagar com isso. Mas um crente vai ficar a pensar nessas coisas. Vai estar a sofrer por antecipação. Vai só estar a prejudicar o seu equilíbrio. Pá, nós entregamos tudo nas mãos de Deus. Se tivermos que morrer, então morremos com o Senhor. Se tivermos que estar vivos, estamos vivos com o Senhor. Porque a nossa vida, nós temos controle da nossa vida. Obviamente que não. Estamos agora aqui, mesmo estando aqui, pode acontecer alguma coisa e desaparecermos. Tivemos agora uma situação aqui do sismo. Enfim, alguns ouviram, outros não ouviram. Mas nota, todas as pessoas tinham ido dormir, aparentemente que íamos acordar. Pronto, só não foi pior e poderia acontecer pior e haver mortes. Isso é para ver que nós não temos situação mesmo no nosso leito, mesmo naquilo, pode nos acontecer lá a situação. Logo, mas nós temos que ter essa paz, que de parte de Deus, que é muito importante para o nosso equilíbrio, etc, etc. E depois, no versículo, é que a mensagem de Cristo viva nos vossos corações com toda a sua riqueza. Procurem instruir-se e animar-se uns aos outros com muita sabedoria. Aconselhar-se uns aos outros, estimular uns aos outros com muita sabedoria. E depois cantem salmos, hinos e cânticos inspirados, louvando a Deus de todo o coração. Quer dizer, louvando a Deus em última instância de todo o coração. Não parcialmente, mas de todo o coração. E depois termina com este versículo 17. Tudo que disserem ou fizerem, seja em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus. E assim vamos terminar com este versículo, que a paz de Deus reine nos nossos corações, a estimular-nos também a poder aconselhar as pessoas de forma mais correta, mas também de pedirmos conselho às pessoas que têm o temor de Deus nos seus corações, que têm o Espírito Santo nos seus corações. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vou pedir aqui o irmão para terminarmos com uma palavra de oração, tá bom? Amém, amém.